Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz Amém. seja convosco. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor. E desde já nós queremos agradecer a presença de todos. E queremos convidar também você que acompanha nas redes sociais a abrir a palavra do Senhor conosco. Em Eclesiastes, capítulo 3. Nós iremos ler do 1 até o 5. A palavra de Deus nos diz assim, o título fala: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Amém? O 8 diz assim: tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. O que nós temos feito com o nosso tempo para o Senhor? Será que estamos administrando o nosso tempo para Deus? Será que estamos tendo paciência para esperar o tempo do Senhor em nós? O nosso Deus nos ensina aqui na palavra dele que é preciso esperar o tempo dele. E se nós estamos aqui totalmente dependentes do tempo e da hora do Senhor, é para confiar, é para se desprender da desconfiança, amém? Do temor. Então comigo nessa hora, eu convido você a fechar os seus olhos e nós iremos render graça ao nosso Deus. Senhor Jesus, tão bom e agradável é estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para sermos usados, para sermos ministrados, Senhor, pelos louvores, por Tua palavra. Jesus, que este encontro que o Senhor marcou conosco nesta noite, que está marcado também com as pessoas que estão nas redes sociais, seja um encontro maravilhoso, aonde nós possamos sentir a Tua presença, nos encher, Senhor, da Tua doce presença. Porque o Senhor traz a calmaria. O Senhor é aquele que controla toda a ansiedade. O Senhor é aquele que faz a alegria brotar dos nossos corações, Pai. E nós queremos Te louvar com o nosso melhor. Receba, Deus, em nome de Jesus, toda a adoração devida a Ti. Porque o Senhor é digno, o Senhor é santo. E nós Te adoramos. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Aleluias. É bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Deus bendito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Só para te adorar, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quero trazer ao coração dos amados a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, uma palavra bastante conhecida. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Glória a Deus. Lucas, capítulo 21. O versículo 1, ele diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que tudo o que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o que tinha. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, irmãos, bastante conhecida, né? A oferta da viúva. Mas ela traz uma mensagem especial ao nosso coração. Porque a oferta do Senhor, o segredo da oferta não está na quantidade, não está naquilo que vamos depositar, mas está no nosso coração. O segredo é o que temos para ofertar ao Senhor. E nessa noite o Senhor, Ele nos pergunta: o que temos para ofertar ao Senhor nessa noite? O que é que você tem no seu coração
para dar ao Senhor nessa noite. Então eu te convido, debaixo dessa palavra, que você traga à casa do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas e também a sua adoração. Adore ao Senhor juntamente conosco, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém a todos. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Eu queria que você abrisse comigo, nós vamos ler 2 textos em sequência. O primeiro está no livro de Provérbios 4:18. E o segundo no livro de Mateus 5:14. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E em Mateus 5:14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Amém? Podeis assentar nesta hora. Eu queria que você guardasse também o tema desta pregação, que é: você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa importante. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nunca retorna vazia, mas ela somente retorna depois de exercer a eficácia para a qual ela foi liberada. E que nesta noite, esta palavra ela possa encontrar no teu coração um lugar de acolhida, em que você possa recebê-la e entender o quanto essa palavra é importante para todo cristão, o significado dela. A Bíblia, ela nos diz, a palavra do Senhor diz que
o mundo em que nós vivemos é um mundo tenebroso, um mundo de trevas, um mundo de escuridão espiritual. E exatamente no tempo em que nós estamos vivendo agora, nós estamos vendo já se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz sobre os últimos tempos, de que a iniquidade ela tem se multiplicado. E essa multiplicação da iniquidade tem feito esfriar o coração de muitas pessoas. A fé está se esvaindo, os corações estão ficando, endurecidos. Quando nós olhamos para as nossas origens, segundo a Bíblia, todos nós nascemos em meio ao pecado. Lá no Salmo 51, o salmista diz que ele nasceu em meio ao pecado, ou seja, em meio a trevas, a escuridão espiritual. E nós também fomos assim. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós tivemos um encontro com Cristo, um encontro com o nosso Senhor, em que a nossa condição anterior, pecaminosa, errada, que gerava morte, ela foi transformada. Então, hoje nós somos pessoas diferentes, pessoas com um propósito, vidas com um propósito. Por isso que você é especial, você que está ouvindo de casa, de todos os que estão aqui, você é especial. Entretanto, lá no livro de 2 Timóteo 3, ele fala dos últimos dias. E ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Parece que nós estamos vendo o retrato do que está acontecendo nos nossos dias. Serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então esse é um retrato que lá em 2 Timóteo o apóstolo Paulo mostra nos últimos tempos, no que o homem vem a se tornar. Aborrecidos de Deus, afastados de Deus. E o que nós estamos vendo é o mundo se transformando nisso, que o apóstolo Paulo acaba de dizer aqui. E esse esfriamento espiritual está então mudando o coração das pessoas. Eis porque essa palavra ela é atual, presente, real. E ela fala muito mais para nós: você é especial. Há uma posição para você nesta palavra que nós estamos ministrando hoje aqui. Há uma postura, há uma decisão que não pode ser postergada, não pode ser deixada para depois. A cada dia que passa, viver neste mundo que nós vivemos está se tornando cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo num mundo em crise, e agora aqui já não é mais simplesmente uma crise como a crise econômica da década de 30, não, a crise do petróleo da década de 70, não. Agora nós estamos vivendo um mundo em crise financeira, um mundo em crise econômica, um mundo em crise na família, no trabalho, crise na saúde, corrupção crescente, em todas as áreas do contexto humano está em crise. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, como cristãos,
que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Então nós temos que ter uma visão e uma postura diferenciada, porque nós fomos chamados em Deus para uma nova condição. Como chamados de Deus, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo, nos envolver com os princípios deste mundo. Sabe, e quando a Bíblia ela fala disso, ela traz também 4 princípios que eu quero falar aqui rapidamente, que todos sabem, conhecem da Bíblia, nos orientando a termos cuidado para não termos este envolvimento. Então a Bíblia fala para orarmos e vigiarmos. A Bíblia fala para estarmos firmes na fé. A Bíblia fala para andarmos com coragem, quando o Senhor ali fala com Josué, ser firme, ser corajoso. A palavra de Deus também nos ensina a fortalecer-nos no Senhor. Essas 4 condições, elas são importantes para nós mantermos a nossa posição em Deus, para nós mantermos a nossa fé. E para que isso? Para que a nossa luz não apague. Porque quando nos envolvemos com as coisas do mundo, a luz de Cristo em nós começa a se apagar, porque nós nos afastamos de Cristo. Não é a luz de Cristo que se apaga, mas a que está em nós, porque as nossas prioridades são deslocadas para outro foco, e nós precisamos manter o nosso foco em Cristo. Jesus, a luz do mundo, diz que nós também temos luz, a luz dele. Vós sois a luz do mundo. Você tem uma missão importante neste mundo. Você tem a missão de desvendar as coisas erradas, as coisas que estão obscuras. Como? Com a luz de Cristo, com a verdade da palavra de Deus nos teus lábios, na tua boca, falando sem cessar. Então, quando Jesus diz que você é luz do mundo, nós como discípulos, nós precisamos o quê? Ser exemplo. É isso que é ser luz. As pessoas olham para você e veem algo diferente. Nós precisamos o quê? Ser modelos de vida. Quando? Em meio ao quê? Às trevas deste mundo. Onde é que a luz brilha? Nas trevas. Então, se eu não brilhar nas trevas, como cristão, há algo errado em mim. E não é Deus, sou eu. Então, por isso, você é importante. O que Deus te chamou para fazer, a missão que Ele declarou para você é muito importante. Não pode ser deixado brilhar a luz de Cristo em nós, para que o mundo veja. Eu não sei se você tem noção, mas como é que eu consigo enxergar as coisas que existem? Como é que eu consigo enxergar lá a janela? Como é que eu consigo enxergar lá a irmã Rose, com a máscara que ela está usando, com a roupa, as cores, os desenhos que ela está usando? Eu sei, eu consigo enxergar, porque a luz bate nela e a luz reflete tudo isso. É por isso que eu enxergo. Eu só consigo enxergar as verdades de Deus se a luz de Cristo está em mim. Você só consegue espelhar as verdades de Deus para o mundo se a luz de Cristo está em você. Então, por isso você é especial. Então não deixe, não permita que a luz do Espírito se apague na sua vida. Mas sim, faça ali como ali no livro que nós lemos de Provérbios, que o teu caminho seja como a luz da aurora. Que coisa linda a aurora, né? O amanhecer, o sol se anuncia no horizonte, aquela cor linda, ele vai subindo cada vez mais, até ser dia pleno. A nossa vida, ela tem que ser assim. A luz de Deus em nós, ela tem que crescer. Nós temos que crescer. Para quê? Para que em nossas vidas não haja mais trevas, não haja mais sombra de pecado. Quando o cristão ele se recusa a crescer,
A crescer como? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo permanece em trevas. Porque em algum lugar onde há trevas, não chegou a luz, porque um cristão se recusou a crescer. Porque um cristão fechou a sua boca. Porque um cristão se recusou a brilhar onde ela deve brilhar. Então você é importante. Nós todos somos importantes nesse processo. Esse texto ele fala assim: nós precisamos crescer mais e mais e permitir que essa luz de Cristo brilhe cada vez mais, até que não haja mais sombra de pecado em nossas vidas, até que o mundo olhe para nós e veja a diferença. Qual é a diferença? É Cristo em nós. Cristo em nós. A Bíblia diz lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Então onde houver trevas, quando a tua vida chega, é esperança da glória. Onde houver pecado, a verdade de Deus chega através da tua vida, a esperança da glória, a esperança da salvação, porque eu e você fomos chamados para isso. Então isso precisa andar conosco. Cristo na minha vida, Cristo na tua vida, a luz de Deus em nós, a esperança de muitas vidas serem salvas. Amém? Acontece quando nós permitimos que essa luz brilhe em nós. Essa verdade só acontece quando nós abrimos o nosso coração e não temos medo. Não temas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você é luz. Você que está em casa, a pessoa que está junto de você, fale para ela: você é luz. A luz de Cristo brilha em você. Repita para a pessoa: a luz de Cristo, ela brilha em você. Ela brilha em você. Então aquele texto que nós lemos aqui de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós não podemos nos omitir. A igreja do Senhor não pode se esconder. Não pode apagar a luz que tem que brilhar em você. É interessante quando lá de Goiás nós íamos para Brasília e chegávamos já à noitinha em Brasília. Brasília fica num planalto, bem alto. Então quando nós estávamos no caminho lá, ainda nas terras de Goiás, nós vislumbrarmos à noite o brilho das luzes da cidade de Brasília. Aquela cidade não pode se esconder. A igreja é assim, ela não pode se esconder. De onde se vê, de onde se olha, de todos os lugares, a luz de Cristo precisa aparecer. A luz de Cristo precisa ser vívida através de você, para que o mundo veja, para que o mundo creia, para que o mundo mude. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver a diferença. A luz de Cristo é essa diferença. Nós precisamos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Como é que é este mundo? A Bíblia diz: é um mundo tenebroso. Então eu queria deixar aqui 3 pontos. Podia falar muito mais, mas 3, porque esses 3 pontos eles englobam tudo o que demais você quiser falar sobre isso, para que nós possamos viver essa luz em nós e fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. A primeira, vivendo em unidade. O livro de João 17, 23, ele diz assim: eu neles, eu quem? Jesus em nós, e tu em mim, quer dizer, Deus Pai em Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amastes como também amastes a mim.
Então, a presença de Cristo em nós nos leva ao aperfeiçoamento em unidade, e a unidade é que vai gerar a visão diferenciada do mundo sem Deus. Vão ver a diferença e vão crer a algo novo. Há um brilho diferente, há uma presença gloriosa. O mundo vai querer saber, o mundo vai buscar isso. E o que é unidade? Sabe, eu trouxe uma definição para nós de unidade, para que a gente possa entender um pouco aqui. Unidade eu coloco aqui como a expressão de um só pensamento, a expressão de uma só ideia, a expressão de uma só e uma mesma palavra, que é a palavra de Deus. Tem muitos que ficam assustados, mas existem tantas igrejas, é a Batista, é a Assembleia, é a Igreja de Cristo. O que nos une, o que faz de nós únicos é a mesma palavra, os mesmos princípios. Não importa a casa, o templo, as paredes, o que importa é que eu sou um com você em Cristo. Você, assim como eu, como os batistas assembleianos, como todas as igrejas que confessam o Senhor Jesus, temos o mesmo princípio de salvação, o sacrifício de Jesus na cruz. Então esse é o nosso princípio, nós temos que ser de uma mesma língua. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de Deus, a boca vai falar a linguagem da fé. Sabe por que muitas vezes nos perdemos neste princípio? É porque olhamos demais para o mundo. Olhamos demais para o que está acontecendo, guardamos demais em nosso coração, e quando precisamos falar aquilo que a verdade da palavra de Deus diz, não conseguimos, porque o mundo entrou demais no nosso coração. Então o mundo não pode entrar nas nossas vidas. A nossa linguagem tem que ser a linguagem da fé. A linguagem da fé é a palavra de Deus. Nós precisamos viver essa unidade. Nós estamos vivendo um tempo, como eu falei, em que se está falando sobre o novo normal. Já viram isso? Estão querendo incutir em todos nós um novo termo, uma nova condição para quando acabar a pandemia. Nós viveremos numa nova condição. Gente, igreja, você já vive uma condição nova, porque quando Cristo entrou na tua vida, você nasceu de novo para viver novidade de vida, não o novo normal do mundo. Cuidado com os termos, as ideias que vão sendo geradas para que você comece a ficar assustado. Essa é uma linguagem do medo. Nós não podemos usar a linguagem do medo. Distanciamento social, linguagem do medo. Expressão corporal de medo. Temos que ter cuidados? Sim. Mas cuidado, para quando tudo isso acabar, nós não permanecermos vivendo e pregando e falando da linguagem do medo. O cristão, ele já foi transformado. Ele é uma nova criatura, porque vivemos nessa novidade de vida e precisamos falar do amor de Cristo. Como? Face a face. Então, cuidado com a linguagem do medo. Cuidado com a linguagem do afastamento social. Hoje é um momento. É diferente. Nós estamos em obediência, mantendo uma certa distância. Mas cuidado com isso. Não deixa isso ser gravado no teu coração. Nós vivemos em novidade de vida. Você é uma nova criatura. Deus te refez para viver em novidade de vida. Em segundo lugar, viver no amor, ou viver em amor.
O livro de 1 Coríntios 13, ele fala da excelência, da suprema excelência do amor. O verso 2 ele diz: e se não tivesse amor, nada seria. O verso 3 ele diz: e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se nós pegarmos para sintetizar todo o texto, nada que eu fizer, por mais que pareça bom, sem amor, nada se aproveita. Nada que eu tenha ou possa ter, ainda que seja bom nesta vida, se não for em amor, nada será. Então, o amor é a excelência. A unidade, como eu acabei de falar, a unidade é uma linguagem de amor. Por que a unidade é uma linguagem de amor? Porque eu me aproximo, o ser humano tem essa tendência de se aproximar daquilo que ela gosta. Então, cuidado com o afastamento social. Porque lá no final, quando tudo acabar, se ainda gerar um medo, eu não quero me aproximar das pessoas. Aí ele está sem máscara, ele está com as mãos que não passou álcool. Cuidado. Não deixa isso ir além do que o necessário. Não permita que essa linguagem seja entronizada no teu coração e você transforme isso numa linguagem corriqueira do dia a dia. O amor é uma linguagem universal. 1 João 4,18 ele diz: antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, para viver em unidade, eu não estou falando, eu estou voltando atrás, para viver essa unidade, só com amor. Para viver em unidade, nós temos que quebrar as barreiras, as diferenças, os preconceitos, os medos. Então só o amor pode quebrar essas barreiras. E eu digo para vocês, sem medo de errar em nada, as maiores barreiras não estão no outro, elas estão dentro de nós. Somos nós que colocamos, somos nós que criamos, nós que preconcebemos, estabelecemos distância. Esse pode, essa não, aquela pode, esse não, esse tem direito, esse pode, aquele não. Nós fazemos isso. Não é o outro, não é a outra pessoa, sou eu. Então nós temos que quebrar essas barreiras, e isso só se quebra com o amor. Só o amor. Aí eu digo para você: mas o outro não pode ser diferente? Sim, e mas as barreiras têm que ser quebradas, e só o amor pode quebrar as barreiras dos diferentes. Então o amor de Cristo em nós nos faz abraçar, amar, mesmo aquele diferente, porque eu sou diferente. Nós, cada um, temos um jeito próprio, mas o amor nos faz quebrar as barreiras. O amor nos faz nos aproximarmos e abraçarmos o diferente. Isso é ser cristão. Isto é viver uma vida plena. Sabe, aí quando eu olho isso aqui para a Bíblia, quando eu trago isso aqui para a Bíblia, eu me lembro. Jesus, ele quebrou as barreiras do distanciamento social. Vocês lembram disso? A Bíblia, ela fala de um preconceito que havia, uma barreira social entre as pessoas leprosas. Elas tinham que ficar distantes, elas tinham que gritar: leproso, leproso, e as pessoas não se aproximavam. Jesus quebrou essa barreira, quando ele se aproximou de um leproso, quando ele tocou o leproso, ele curou o leproso. Que amor é esse? Rompeu com medo. É lepra. A lepra pega. A lepra é feia.
Mas o que está no interior do coração do homem é o que Deus deseja. Então Deus olha para você e Ele quebra todas as barreiras da lepra, do pecado que pode haver em nossas vidas, e ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos traz para junto. Então só o amor pode quebrar todas essas barreiras. Só o amor de Deus dentro de nós é que pode fazer toda essa diferença. Em terceiro lugar, viver a intimidade de Deus. Como é que se vive a intimidade com Deus? Há 3 formas que eu entendo de viver ou de buscar a intimidade de Deus. Em primeiro lugar, viver pela palavra. Em segundo lugar, viver uma vida de oração. Eu só consigo ter mais intimidade com uma pessoa quando eu falo com ela sempre. Conhecer essa pessoa profundamente, conversando. Então ore a Deus. Em terceiro lugar, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, porque a Bíblia diz que não podemos dizer que amamos Deus que não vimos, se não conseguimos amar ao nosso próximo ao qual vimos. Então nós temos que buscar essa intimidade. João 15:15, a palavra nos diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus agora ele olha para os seus discípulos e fala, e os chama de amigos. Se o Senhor te chama de amigo, Ele te chama para viver uma intimidade, para viver uma presença, para conhecê-lo profundamente. Sabe quando o que nos faz às vezes cair na fé é o medo. É temor de que as coisas não deem certo. Mas quando nós temos intimidade com Deus, não há mais temor. Não há nada que possa me tocar e me ferir, porque o Senhor é comigo. O Salmo 25:12, ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a eles lhes mostrará a sua aliança. Aquele que vive essa intimidade com o Senhor, Deus lhes revela, lhes mostra toda a sua aliança de amor. Isso aqui é maravilhoso. E como é que eu vou viver essa intimidade com Deus? Vivendo pela palavra, pela oração e pela comunhão. É buscando incessantemente, como a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É quando nada neste mundo mais importa, quando nada neste mundo tem valor algum,
quando o meu único valor, a única coisa que interessa é o que eu busco, é o Senhor. João Batista, ele dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é que nós vamos viver a intimidade do Senhor? É quando não houver mais nada em mim. É quando em mim só se achar a presença do glorioso Deus. É necessário que a luz de Cristo brilhe em mim. É necessário que quem olhar para a minha vida veja a presença do Senhor. Por isso você é importante. Você leva em você. Esses dias eu estive estudando sobre física, estudando sobre a luz. Você sabe muito sobre a luz, os cientistas, mas a luz ao mesmo tempo continua sendo um mistério. Há mais coisas que eles não sabem explicar do que o que eles conhecem. E aqui eu estou falando a luz de Deus, que nenhum cientista consegue explicar totalmente. A luz verdadeira. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. E Ele disse que você é luz. Eu acho que isso é importante. Então você é importante, porque a luz de Cristo em você vai fazer toda a diferença. Aí sim, Cristo na tua vida, a luz de Cristo na tua vida, a esperança da glória. Você é importante para Deus. Você que está assistindo, você é importante. Não duvide disso. Aleluia. Necessidade, acende uma luz na escuridão, acende uma luz e deixa ela brilhar. A luz é Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes se esconder, não pode espalhar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Você é essa luz. Recebe essa palavra no teu coração. Como é que a luz de Cristo brilha em todo lugar? Como é que a luz de Cristo vai brilhar em todos os lugares? Quando em todos os lugares houver um homem de Deus e uma mulher de Deus permitindo que a luz de Cristo brilhe, então você vai preencher todos os lugares deste mundo. É com você. É a luz de Cristo em você. Por isso você é importante. Não pode permanecer um lugar nas trevas. Lá precisa haver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que permita que a luz de Cristo brilhe. É você. É a presença do Todo-Poderoso na tua vida. Amém, igreja? Você recebe esta palavra?
Amém? Aleluia. Hoje é um dia especial. Todos hoje amanheceram mandando mensagens, telefonando, abraçando seus papais. É um dia maravilhoso, principalmente porque temos um Pai nos céus, um Pai que cuida de tudo, e Ele nos deu um Pai nesta terra, uma pessoa especial, e que nós precisamos amar e aprender o que Ele nos tem ensinado. Então você que está aí, seu papai está junto, abrace com ele nesta hora. Pai, em nome de Jesus, como igreja abençoamos cada pai, por onde quer que eles estejam, por este mundo afora, meu Deus, que eles se sintam abraçados, que a presença gloriosa do Senhor possa encher e renovar os seus corações, possa renovar a sua saúde, renovar os seus dias, renovar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Seja abençoado. Igreja do Senhor também seja abençoada. Tenha uma semana de vitória, uma semana na presença do Senhor, e que esta palavra ela possa fluir, renovar em teu coração, em todo o propósito para o qual ela foi liberada. Que a presença do glorioso Deus habite plenamente no teu coração, e ela te dê paz. Tenha paz, que você possa viver a paz do Senhor na tua vida, que você possa receber tudo o que Ele tem para te dar, porque já foi conquistado. Lá na cruz do Calvário o Senhor conquistou, então é teu. Então toma posse, então viva na presença do Senhor e receba tudo o que Ele tem para te dar, porque Ele conquistou na cruz do Calvário. Amém, igreja? Sejam abençoados, sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia.